Bom, vou dar início aqui, mais uma vez, bem-vindos. Bom dia para quem já está aqui acompanhando, Jorge, Beatriz, Sandra, Anderson, Helena, enfim, tem um monte de gente aqui. Quero primeiro parabenizar vocês por terem reservado um tempo na agenda. Eu sei que às vezes não é fácil parar, nem que seja por uma hora na rotina, na nossa rotina, que é sempre muito corrida no dia a dia. Mas parabéns por vocês terem dedicado esse tempo para saber mais sobre CRM, como que vocês podem usar de uma forma cada vez mais eficiente estratégia de CRM dentro das empresas de vocês. Eu quero começar, então, me apresentando melhor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alex Mariano, eu sou um dos fundadores do CRM Day, junto com a Simone. O CRM Day, que é nossa empresa, ao mesmo tempo é um movimento que tem como propósito levar a cultura de CRM para dentro das organizações, especialmente as pequenas e médias empresas. Nosso negócio hoje ele está bastante orientado à parte educacional, ou seja, onde a gente faz esse movimento de levar conteúdo através de várias maneiras. Nós temos o podcast Café com CRM, que traz um conteúdo também regular sobre CRM, cliente, experiência do cliente, esses webinars que são esses encontros que a gente tem uma oportunidade de trazer um conteúdo de forma totalmente gratuita aqui para quem está acompanhando e ao mesmo tempo servir para trocar uma ideia, porque aqui é um espaço onde vocês vão poder, se quiserem, interagir, colocar as questões de vocês e a gente poder conversar. A gente tem feito treinamentos, nós temos cursos tanto pelo CRM Day, eu sou professor também na ESPM, onde eu ministro aulas nas turmas de CRM intermediário e avançado. Temos aqui pelo CRM Day programas de formação, trabalhamos com implementação e consultoria de CRM, enfim. A gente tem um arcabouço aí de conteúdo, de produtos, de serviços voltados principalmente a servir aí as organizações para que elas possam, enfim, implementar as suas estratégias de CRM. Bom, eu quero, antes de dar início aqui ao conteúdo, lembrar que a gente está numa sessão onde vocês podem interagir a qualquer momento. Eu vi que algumas pessoas já estão comentando no chat. Estou vendo aqui que o Fabiana disse que está travando muito. Antes de eu seguir aqui com o conteúdo, se estiver travando para os demais também, eu queria pedir esse feedback para eu ter certeza se de repente não é do meu lado aqui na conexão. Além da Fabiana, para os demais, como que está aí a transmissão? Está adequada? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem está chegando certinha para vocês? Tem um chat do lado esquerdo, aí vocês podem comentar aí. Eu vou seguir aqui por enquanto, se tiver falhando muito, vocês me avisem, que aí eu tento trocar minha conexão aqui, meu Wi-Fi, tá? Então, sobre isso, tem um chat do lado esquerdo, que vocês podem colocar as perguntas, as questões de vocês, pode ser tanto em texto, como vocês podem, se quiserem também, tem uma mãozinha aí do lado, vocês podem levantar, e aí eu consigo abrir o microfone e o vídeo para vocês, caso vocês queiram perguntar em vídeo, eu até prefiro, acho que torna aqui a sessão mais dinâmica, mas tá aí à vontade. Bom, o Eduardo me respondeu aqui que está tudo ok, a Isabel também, está tranquilo, não trava, então eu vou seguir aqui. Bom, então vamos dar início ao conteúdo. A sessão de hoje, primeiro, para quem não sabe, esse conteúdo, essa sessão de webinar, CRM na prática, acontece com uma certa frequência, onde, como eu falei no início, eu trago aí conteúdo, informação sobre CRM. O objetivo dessas sessões, desses webinars, é trazer um conteúdo que sirva de forma prática para que vocês extraiam alguns insights aí para a operação de vocês e que vocês consigam, que vocês possam aí, na medida que for fazendo sentido para vocês também, implementar nos negócios de vocês, tá? Então, só para quem não está tão familiarizado, quem não acompanhou as sessões anteriores. E antes de dar início, eu quero contar uma historinha aí para vocês, e aqui já entregando um pouco da minha idade.
eu não sei se vocês já usaram, se vocês, em algum momento da carreira de vocês, já precisaram recorrer aos guias de mapas de rua. Eu, quando comecei trabalhar, eu atuei já há bastante tempo, atuo ainda, né, com vendas, mas eu toda a vida comecei atuando na área comercial, na área de vendas, e lá nos anos 99, 2000, não tinha, por exemplo, Google Maps como GPS, como a gente tem fácil acesso hoje. Então, quando eu precisava fazer uma visita para um cliente, eu, na verdade, pegava o endereço ali. Se eu não conhecia aquele local, e eu sou de São Paulo, apesar de não morar mais aí, eu precisava recorrer, então, a esses guias, tá? Então, o guia, basicamente, para quem não teve acesso, parece uma bíblia. Essa imagem aí representa um pouco do como que é esse guia, e ali você buscava o endereço da rua. Lá no final do guia tinha os nomes das ruas, e aí cada endereço ele tinha uma coordenada. E aí você pegava essa coordenada e folheava, ia lá no mapa, e mais ou menos era por ali que eu, então, me guiava, então, para que eu pudesse chegar ao local. Hoje, obviamente, isso é muito mais fácil, basta a gente colocar no GPS, a gente sabe exatamente, inclusive, qual o tempo que a gente vai gastar para chegar naquele local. E já naquela época, trabalhando com vendas, quer dizer, esse era a minha rotina, né? Então, e eu tinha como, digamos assim, o meu CRM na época era a agenda. Então, era na agenda que não só eu fazia as anotações sobre aquele cliente ou aqueles clientes que eu iria visitar, mas também era na agenda que eu colocava todas as observações sobre o que aconteceu na visita, sobre o cliente, pontos importantes. Então, o meu CRM era a agenda. E estou dizendo tudo isso porque, no fundo, hoje a gente vê uma evolução muito grande, assim, de ferramentas, de sistemas, né? Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil à tecnologia e uma variedade incrível, assim, de ferramentas. Tem muitas ferramentas hoje para a gente utilizar. Mas não era assim. Inclusive, lá atrás, eu estou falando isso de 20 anos atrás, talvez um pouco mais, a evolução da agenda, eu acho que essa ferramenta existe até hoje, era um gerenciador de contatos. Hoje eu acho que eles chamam de CRM, eu não sei sinceramente como está hoje, não sei quem usou, mas é o ACT. O ACT era um gerenciador de contatos, e aquilo, quando eu descobri esse programa, eu achei incrível. A gente instalava no computador, e ali era o gerenciador de contatos, não só dos clientes, mas também dos prospects, dos leads, e era ali que eu descobri como que a tecnologia poderia me ajudar melhor nessa atividade, por exemplo, comercial, tá? Mas a coisa avançou muito, e eu quero começar falando sobre isso na sequência. Antes, eu quero lembrar, eu acabei esquecendo de falar no início, que essa sessão é uma sessão especial. Para quem está aqui, eu recomendo ficar até o final, por 2 motivos. O primeiro motivo é que é a última sessão do ano que a gente está, de 2021, e o segundo motivo é que a gente vai fazer um sorteio. Para quem gosta de viajar, a gente vai fazer um sorteio para uma viagem aqui para os Estados Unidos, em Orlando. Eu vou explicar isso melhor no final. Então, quem gosta de viajar, quem quer saber como pode participar desse sorteio da viagem, fica comigo até o final e eu vou explicar para vocês. Mas continuando, então essa foi, digamos assim, esse foi o meu início e como que eu usava CRM para atuar na área comercial, na área de vendas, né? Lá atrás, e por que era assim? Lá atrás, apesar, eu estou falando de 20 anos atrás, obviamente já existia CRM, mas o acesso estava muito limitado às grandes organizações. E ele estava limitado dessa forma porque era demandava um investimento muito alto
implantar um projeto de CRM. Então, basicamente, isso estava restrito aí aos bancos, seguradoras, empresas de telecom. Então, precisava de um caminhão de dinheiro, literalmente, para se colocar CRM. Tá? Mas, como eu disse, com o advento aí da internet evoluindo muito, a computação em nuvem, começaram a surgir os sistemas em nuvem, especialmente aí, falando de CRM, apareceram várias ferramentas, tornando mais fácil o acesso também para as médias e pequenas empresas. Só que eu costumo falar o seguinte, eu não sei também para quem provavelmente é da época do guia do mapa de rua, deve lembrar desse filme, a coisa evoluiu tanto assim, que hoje quando a gente fala de CRM, eu não sei, essa imagem que vocês estão vendo aí é de um filme chamado Gremlins, que era um filme, para quem não assistiu, esse filme é da década de 80, e basicamente a história ela se baseava num bichinho que era bonitinho, mas quando pingava água em cima desse bichinho, multiplicava. Só que aí acabava vindo bichinhos não tão legais como esse, e cada vez que ia pingando água nesses bichinhos, eles iam multiplicando. E eu brinco que hoje CRM tá como Gremlins, né? Todo dia tem uma ferramenta nova. Por um lado, isso é super legal, porque de certa forma democratiza o acesso, por um outro lado, torna mais desafiador, no mínimo, para as empresas escolherem e entenderem qual é a ferramenta ou qual pode ser a ferramenta mais adequada aí para o seu negócio. Porque CRM tem disso, quer dizer, CRM não é necessariamente um CRM é melhor sobre os demais de forma padrão para todas as empresas, né? Então, um dos desafios exatamente é como a empresa pode entender, baseado nos seus objetivos, na sua estratégia, no seu conjunto, que a gente chama de conjunto de requisitos, qual é a ferramenta que vai mais aderir aos seus processos, né? Mas o fato é que hoje a gente tem muita oferta desse tipo de tecnologia. Só que o que acontece? Na grande maioria, isso para quem provavelmente está aqui pensa em CRM, já vem logo à cabeça a imagem de um funil de vendas, de um pipeline de vendas. Então, ficou uma coisa assim, na grande maioria, as ferramentas talvez mais acessíveis, aí eu estou falando tanto ferramentas de fabricantes locais aí do Brasil, como alguns fabricantes de fora também, como um sistema para vendas, né? E por isso que eu trouxe a imagem do Act lá no início, porque o Act ele era basicamente um gerenciador de contatos e algo orientado à atividade comercial. E hoje ainda, muitos fabricantes, e eu, de novo, vou dizer, a maioria coloca o CRM como algo estritamente voltado para a área comercial, né? O pipeline, como nessa imagem que vocês estão vendo aí, uma representação, um funil do processo de vendas, onde eu consigo entender um fluxo de não só atividades, mas de evolução de oportunidades, desde da captação, da prospecção, até o fechamento. Só que o que acontece? CRM não é isso. CRM, na essência, e a tradução literal, diz respeito à gestão de relacionamento com clientes. E quando a gente fala de gestão de relacionamento com clientes, não significa estar restrito à área de vendas, à área comercial. Então, por isso que o tema hoje desse webinar é o CRM além ou muito além do funil de vendas, porque, obviamente, o funil de vendas ele é algo muito, digamos assim, muito útil para a área comercial, o conceito, a metodologia de como se gerenciar e organizar o processo de vendas, mas o cliente, ou a relação com o cliente, não acaba depois que a empresa, digamos assim, faz ou fecha o primeiro negócio com aquele cliente compra pela primeira vez com a empresa. Muito pelo contrário, a relação só começa aí. E o risco da gente entender CRM como uma ferramenta, um sistema, só para gerenciar contatos, só para organizar o processo de vendas, é a gente não extrair
o que há de melhor no que diz respeito à estratégia de CRM. Então, quando se fala em funil de vendas, para quem talvez esteja aqui, às vezes não é da área de vendas, não é da área comercial, o funil de vendas ele vai permitir, ou o pipeline e as ferramentas, né, de CRM, que a gente possa organizar o cadastro de leads, de potenciais clientes, das atividades que precisam ser feitas para que eu evolua esses leads, esses prospects, até eu desdobrar em novos negócios, eu poder ter um controle da operação extraindo relatórios, acompanhar através de dashboards, tudo isso é CRM, mas num contexto orientado estritamente ao processo comercial. E, de novo, CRM não é só isso. Então, esse é um primeiro entendimento que a gente precisa ter para que a gente, a partir daí, possa extrair mais de uma estratégia de CRM, digamos assim, mais completa, mais holística, que está envolvendo várias outras áreas. Isso por que isso é importante? Porque o cliente, se a gente pensar numa jornada de compra do cliente, o cliente ele não percorre necessariamente as fases que você determinou no seu funil de vendas. Hoje em dia, com acesso através de vários canais de contato, o cliente ele não tem uma linha cronológica e lógica para seguir, para comprar necessariamente. O cliente pode já estar muito bem resolvido e entender claramente o que ele está precisando e já direto solicitar um orçamento, ou ele precisa percorrer uma jornada onde ele vai aprender mais sobre o produto, o serviço, vai entender o quanto que aquilo pode fazer diferença para o que ele está buscando. E o fato de entender CRM como uma forma de alinhar a estratégia da empresa a essa jornada que o cliente percorre, vai muito além do que simplesmente olhar e gerenciar atividades num funil de vendas, onde eu vejo negócios e leads separados em Kanban, simplesmente. E aí, de novo, eu não estou falando que isso não pode ou não precisa ser feito, muito pelo contrário, mas isso serve somente à área comercial, somente ao gestor comercial, aos vendedores, e o que eu estou provocando aqui é a gente ter um olhar a respeito de CRM que vá além dessa gestão de funil de vendas. E para que isso aconteça, no mínimo, a gente precisa integrar três processos ou três grandes áreas, que é vendas, marketing e atendimento, serviço de atendimento ao cliente. Porque eu só vou ter negócio para trabalhar em venda se marketing tiver um processo alinhado e que seja capaz de gerar demanda alinhada a operação comercial, a operação de vendas. E, ao mesmo tempo, quando a área de vendas converte um negócio, eu preciso pensar nessa experiência pós-venda, ou seja, o cliente comprou, ele pode, no mínimo, solicitar depois algum tipo de serviço, algum tipo de atendimento. Eu preciso, então, portanto, ser capaz de organizar essa experiência de atendimento. E quando se fala depois de uma primeira compra, digamos assim, esse cliente não significa que ele não vai comprar nunca mais. E esse é o risco da gente olhar a CRM só como um funil que acaba ali na primeira venda. Porque, no fundo, boa parte das ferramentas hoje, elas estão concentradas em trabalhar o processo de vendas pensando no cliente que comprou ali pela primeira vez e aí acabou, né? Mas eu preciso organizar esse relacionamento pós-venda, eu preciso entender quem é meu cliente, eu preciso entender qual é a próxima melhor oferta que eu posso fazer para esse cliente. Então, quando eu integro essas três áreas, eu sou capaz de começar a estruturar uma estratégia de CRM que vai fazer cada vez mais sentido. Eu vou só checar aqui se tem alguma questão por enquanto de vocês. Legal, o Atos está colocando aqui conceito HubSpot. Esse se a gente parar para pensar, Atos, isso é olhar CRM na essência, porque quando a gente fala de gestão de relacionamento com clientes, a gente está falando de uma gestão que começa lá no marketing, digamos assim, quando eu estou orientando os nossos processos para gerar demanda, e
no mínimo, pensar nessa experiência pós-venda que diz respeito ao atendimento. Tanto por exemplo, vou pegar o gancho do HubSpot que você colocou. O HubSpot, ele começou como uma ferramenta de marketing, esse é um movimento que tem acontecido com outros fabricantes também, começou como uma plataforma de automação de marketing, e percebeu que isso já não era suficiente. E aí o HubSpot lançou depois o módulo, digamos assim, ou aplicação voltado para vendas e depois também para atendimento, e aí passa a oferecer isso como uma plataforma, tal como o Salesforce, tal como o Zorro e outros fabricantes, e aí eu vejo especialmente os fabricantes de classe mundial. Aí no Brasil, esse movimento, ele ainda, na minha visão, pelo menos, e do que eu tenho acompanhado, ainda não acontece dessa forma. As ferramentas que existem, na grande maioria, elas estão focadas no contexto de vendas, no contexto comercial, tá? Mas vou avançar um pouquinho mais aqui. Então, eu falava da importância dessa integração, e essa integração é o que vai permitir, de fato, que a gente oriente os nossos processos pensando no cliente como centro, como protagonista dessa relação. Porque se eu não alinho isso, eu corro o risco de interagir de uma forma completamente fragmentada. O que é isso na prática? Por exemplo, o marketing está trabalhando os seus processos e quando passa, por exemplo, o lead para vendas pode não ter o acesso a todo esse caminho, todo esse percurso que o lead, o possível cliente, ele percorreu até ali, né? Ou da mesma maneira, vendas converteu e esse cliente amanhã solicitou um atendimento e pode ser que a área de atendimento não tenha noção também dessa história até então. E quando essas informações estão disponíveis, de fácil acesso para qualquer departamento, qualquer pessoa, isso torna a experiência do cliente na ponta muito mais consistente, muito mais interessante. Deixa eu ver, estão colocando aqui no chat. Aqui só tá falando que tá travando, mas eu acho que talvez seja algo pontual do lado de vocês, porque outras pessoas estão respondendo que tá normal. Legal. Vou avançar aqui. Então, a questão do cliente no centro só vai acontecer na medida que a gente integrar, no mínimo, essas 3 áreas, né? Eu falo no mínimo porque como o CRM diz respeito a essa relação com os clientes, não é só marketing, vendas e atendimento que interage com o cliente. Eu tenho outros departamentos na organização que pode interagir com o cliente, como departamento financeiro, jurídico. Em que momento? Por exemplo, jurídico, sei lá, o cliente está contratando, pode ser que eu precise interagir do ponto de vista da assinatura do contrato e o cliente demandante ali daquele negócio, ele precisa interagir sobre alguns aspectos legais do contrato que foi fornecido. Quer dizer, veja que é uma outra área que não tem a ver com marketing, vendas e atendimento, mas pode fazer parte de um contexto, de uma estratégia de CRM. De forma prática, como que isso pode acontecer? Eu gerei uma proposta pelo CRM, enviei para o cliente, esse cliente já pode, por exemplo, receber o contrato para assinar eletronicamente. E se ele tiver alguma questão, ele já é encaminhado para a área competente tratar aquele atendimento, seja num primeiro nível, numa área de atendimento, e se for o caso, se for necessário, interagir com o departamento jurídico. Então, veja que quando eu integro, eu sou capaz de oferecer uma experiência de atendimento, de interação comercial, de ponta a ponta, tá? Eu vou avançar mais um pouquinho e dizer e trazer alguns exemplos de como que a gente pode, então, integrar, no mínimo, marketing, vendas e atendimento, porque isso é um bom ponto de partida, um excelente, eu diria, ponto de partida, para a gente ter uma estratégia de CRM que vai trazer mais resultado, porque é isso que a gente quer no final do dia, que a gente seja capaz de gerar mais demanda qualificada, de vender mais, melhor e mais rápido, e de entregar uma experiência de atendimento cada vez mais interessante. Do ponto de vista de marketing, como que eu trabalho o marketing nesse contexto de CRM? Desde do momento onde eu estou, por exemplo, prospectando, trabalhando a base de prospects, leads, ou atraindo novos possíveis clientes, e aí eu consigo fazer isso
de várias formas, seja de uma forma mais ativa, prospectando, ou de uma forma onde eu desenvolvo estratégias para atrair novos possíveis clientes. A partir dessa demanda, eu consigo, com o CRM e também com tecnologia, qualificar essa demanda e passar cada vez mais leads mais qualificados, mais prontos para comprar para a área comercial, e aí do ponto de vista organizar todo esse fluxo de atendimento, seja de um lead novo, como que eu preciso cadenciar as atividades de prospecção, de qualificação desse lead, e depois da conversão, então, eu poder organizar a experiência de atendimento, é um pouco disso que a gente vai falar ao longo dessa apresentação. E o fato, e só relembrando, e o porquê que eu provoquei ir além do CRM, é o que vocês precisam entender que hoje a grande parte das ferramentas, das tecnologias, elas estão olhando muito esse pilar aqui de vendas somente, e aí torna o desafio de integrar muito mais difícil. A grande maioria, não todos, o próprio caso da HubSpot, que o Atos colocou, o HubSpot traz outros módulos já integrados, tal como Salesforce, Zorro e outros, mas, de novo, a grande maioria trata o CRM como um gestor de pipeline ou funil de vendas. E é isso que a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão. E aí a tecnologia, ela nos ajuda, então, a integrar tudo isso, né, especialmente esses três pilares, esses três departamentos, para que a gente possa não só ter um controle melhor, ter uma visão de forma, digamos assim, unificada do cliente, é o conceito da visão 360, mas, ao mesmo tempo, escalar essa operação, porque eu sou capaz de, usando a tecnologia, implementar, trazer de forma mais automatizada as interações, as ações que precisam ser feitas com os clientes. E aí eu quero trazer alguns exemplos, então, como que a gente então pode ir além, como que a tecnologia pode nos ajudar. E um primeiro conceito que hoje é vital em qualquer operação a empresa de vocês estar pronta para oferecer uma experiência omnichannel. E o que é o tal do omnichannel? É a possibilidade não só eu poder oferecer vários canais de contato com o cliente, quer dizer, o cliente poder acionar por e-mail, telefone, WhatsApp, rede social, não importa o canal ou ponto físico, mas do lado da empresa, a empresa entender aquele cliente como único, que é como deveria, mas quando eu não trato de forma omni essa experiência multicanal, eu posso ser que, se o cliente acionou por chat e por se tratar de uma outra tecnologia, eu não vou ter lá o histórico do que aconteceu até ali. O conceito do omnichannel, ele busca resolver exatamente isso, independente do ponto de contato, seja o cliente no momento da jornada dele, quando ele está comprando ou buscando atendimento, para quem está interagindo com o cliente, é o mesmo cliente e eu posso ter ali todo o histórico de relacionamento. Tá? Então, esse é um conceito, aqui trazendo como a ideia, o CRM na prática, que como que isso pode ser experimentado numa tecnologia que eu estou trazendo o Zorro, que é uma das ferramentas que hoje a gente mais tem trabalhado nos nossos projetos. Se vocês olharem aí, qual que é a ideia? Né? Então, além de trazer todo o cadastro do cliente, mas numa única tela, eu ser capaz de entender todo o histórico de interação, independente do canal. Né? Se vocês olharem ali, nesse videozinho, eu tenho os e-mails que foram trocados, todo esse histórico de interação, status, se o cliente abriu ou não a mensagem, quando ele abriu, as interações que podem, por exemplo, acontecer através de redes sociais, quer dizer, esse também, hoje em dia, cada vez mais é um canal muito demandado. Aí vocês estão vendo, o cliente interagiu pelo Facebook, mandou mensagem, quer dizer, eu preciso ser capaz de entender que é o mesmo cliente e quando eu tenho esse conjunto de informações de histórico, eu consigo, então, portanto, oferecer uma experiência de atendimento muito, muito melhor, tá? Então, esse é um exemplo. Deixa eu avançar um pouco mais. Hoje, principalmente aí no Brasil, é muito utilizado o WhatsApp. Um exemplo aqui, ainda nesse CRM, você pode trazer aqui
essa experiência de atendimento para o cliente, e para quem do lado da empresa está oferecendo esse atendimento, poder interagir com o cliente sem precisar que ele use, sei lá, um espaço externo, um telefone. Então, dentro do CRM, ele tem todo o histórico, pode ter todo o histórico, se trazer esse recurso integrado para dentro do CRM. Então, veja que, independente da ferramenta que você use ou que você queira implementar na sua operação, o fato aqui, o que eu estou mostrando, é importante você já considerar que, se não você não traz essa possibilidade de sustentar essa experiência Omnichannel hoje, buscar isso é algo que vai te levar pode levar para um outro patamar, porque isso vai, com certeza, garantir uma experiência mais fluida para o cliente de interação, tá? Como que isso pode acontecer? Buscando também, muitas vezes, a integração com outros sistemas. É provável que, se o seu sistema não traz esses recursos, em algum momento, quando eu falo traz esses recursos nativamente, em algum momento você vai precisar integrar, desde integrar com ERP, se você quer trazer alguma informação, por exemplo, do contexto financeiro para a interface do CRM, mas também com outros sistemas, pode ser sistemas de atendimento, o próprio caso do WhatsApp. Não são todas as ferramentas de CRM que já trazem isso embarcado nativamente, você vai precisar integrar, ou integrar com o site para você saber qual que é o comportamento de visita do seu cliente ou possível cliente. Quer dizer, no mínimo, você precisa considerar essa integração com outros sistemas, e aí existem vários, tanto sistemas proprietários, legados, mas também outras plataformas, num contexto. Por exemplo, se você está usando o CRM, às vezes a sua plataforma de CRM não tem o contexto de atendimento, você vai precisar integrar com uma ferramenta de atendimento, ou não tem a outra parte anterior de marketing, você vai precisar buscar essa integração. Mas é importante você prever esse tipo de interação, ou de integração, no caso. Um outro aspecto é o do pós-venda, no que diz respeito a essa parte de atendimento que eu falava. No fundo, aqui é a possibilidade de você, preferencialmente, na mesma interface de quem está usando o CRM, seja ele qual for, você trazer esse histórico de atendimento também. Ou seja, aqui a frente de atendimento organizar todo esse fluxo de atendimento, por exemplo, num saque ou numa área específica que interage com os clientes, gerando protocolo de atendimento, mas trazer esse histórico para dentro do CRM, com os protocolos, com o nível de satisfação do cliente. Então, veja que nesse exemplo aqui, você tem, na mesma ficha do cliente, você tem, além daquelas informações, sei lá, por exemplo, do ponto de vista comercial, aqui você tem as informações do ponto de vista mais de atendimento. Então, se a sua empresa oferece algum tipo de suporte pós-venda, algum tipo de atendimento pós-venda, e na grande maioria das empresas isso acontece, é importante você trazer isso para dentro do CRM, tá? Bom, vou avançar um pouco mais aqui. E aí, um outro aspecto é que, por incrível que pareça, o CRM, na essência, traz, então, o conceito de fazer essa gestão de relacionamento com clientes, mas muitas empresas que, às vezes, até estão usando ferramentas de CRM, não têm total conhecimento, ou não conhece, de fato, quem é o seu cliente, né? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? De onde esses clientes são? Qual que é por exemplo, o comportamento de compra, quando eles compram, com qual frequência, sobre qual volume de vendas. E às vezes está usando CRM, mas não tem isso já classificado, organizado, para que essas informações, e para que serve esse conhecimento. Porque quando eu passo a entender melhor o meu cliente, eu consigo não só oferecer uma experiência de atendimento mais contextualizada, porque eu sei quem é aquele cliente, eu sei o que ele espera, ou se eu conheço, eu sou capaz, então, de classificar os meus clientes que são premium, e de repente eu oferecer um nível prioritário de atendimento, não só para esse contexto, mas do ponto de vista de gerar mais valor para o cliente, porque eu sei qual que é a oferta que vai mais ter conexão, ter mais aderência daquele cliente. Isso significa que eu vou ser capaz de trabalhar com dinâmica, por exemplo, de cross-selling, upselling,
muito mais efetiva, porque quando eu oferecer um novo produto ou serviço, eu sei que aquele serviço tem alta propensão do cliente comprar. Então, conhecer o cliente, quando você usa o CRM, isso é vital, você precisa trazer essas informações, não usar o CRM só como um repositório de dados, mas que o CRM ajude, no final do dia, trazer essas informações. E aí você pode trazer esse conhecimento classificando a sua base de clientes. Existem várias técnicas de classificação e segmentação de clientes, e muitas das ferramentas de CRM já estão trazendo, inclusive, de forma nativa, a possibilidade de já fazer essa classificação até automaticamente, né? Então, classificação e segmentação, você pode usar até aquelas classificações mais tradicionais, como curva ABC, de repente, ele classificar e organizar os clientes com base no valor desses clientes, né? E isso, por exemplo, numa ferramenta, às vezes o CRM não tem isso nativamente, mas você pode plugar ali, conectar uma ferramenta de BI, e alguns CRM já trazem o módulo de BI já na plataforma, digamos assim, para que você tenha, então, portanto, esse entendimento de quem são esses clientes, qual que é os clientes, ou quais são os clientes com maior valor, né? Um outro tipo de segmentação que é muito utilizada hoje, principalmente no varejo, mas em vários segmentos você pode utilizar isso, é o conceito de RFV, que traz, diz respeito aí à recência, né? O R de recência, que é quando o cliente fez a última compra, a frequência, com que frequência esse cliente compra, e o valor, por exemplo, qual que é o ticket médio. Quando eu trabalho isso, imputando essas informações na minha base, eu posso trabalhar alguns grupos, alguns clusters de clientes, identificando, por exemplo, quais são os clientes de maior valor, os clientes principais, os clientes que são leais. Eu posso criar, então, portanto, algumas categorias que, de novo, serve para eu bater uma foto da minha base de clientes, entender quais as ações, quais campanhas eu posso fazer para migrar, por exemplo, um cliente de um grupo para o outro, para oferecer produtos que vão aumentar a receita e aumentar, inclusive, a fidelização dessa base de clientes, evitar, por exemplo, o churn, que é aquela saída do cliente migrando para um concorrente, por exemplo. Então, se eu não conheço, se eu não classifico a minha base de clientes, eu perco, ou estou deixando oportunidade na mesa de aumento de receita e de fidelização de clientes na prática. E o fato é que, até então, muito se trabalhava em ferramentas externas para ter esse tipo de classificação, ou seja, eu plugava ou um BI ou processava esses dados em ferramentas mais analíticas, mas hoje as plataformas de CRM elas estão evoluindo para já processar em tempo real essas informações no próprio CRM. Aqui, de novo, o exemplo do Zorro, onde ele traz aqui a classificação em tempo real do cliente. Então, ele traz a classificação, esse rótulo, né, aqui chamado do RFV, baseado no que foi determinado, e automaticamente com base no comportamento do cliente. Né? Então, veja que a tecnologia, as ferramentas estão evoluindo para tornar ainda mais fácil esse tipo de inteligência sobre os clientes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, basta você setar, ou seja, programar, definir alguns parâmetros aqui, né? Quer dizer, o que é cada faixa da sua matriz de RFV, em termos de recência, por exemplo, frequência e valor, e automaticamente, com base no comportamento, a ferramenta já pode, então, fazer essa classificação sem precisar que você processe isso num outro BI, num Excel da vida. Então, veja que não só Zorro, mas outras ferramentas estão evoluindo para isso. Acho que sumiu da tela aí, acho que agora está voltando aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui, antes de eu avançar para a gente ir para a parte final? Eu quero só checar se está tudo ok por enquanto. A Cláudia aqui colocou. Deixa eu pegar aqui a dúvida da Cláudia. Alex, existe alguma ferramenta com essas funcionalidades, ou pelo menos parte delas, com custo adequado para uma pequena empresa? Cláudia, eu fiz questão de trazer o Zorro aqui para os exemplos, pelo seguinte motivo. O Zorro, eu disse no começo que é uma das principais ferramentas que hoje a gente tem usado nos nossos projetos, e isso não é à toa. Isso acontece porque essa plataforma, a Zorro, ela é uma plataforma que ela é voltada
principalmente para médias e pequenas empresas, com um custo, uma demanda de investimento muito, muito acessível, que não se compara aos principais players. Então, eu diria assim, traz os recursos, os principais recursos que os grandes players oferecem, ou não vou falar grandes players, mas talvez as ferramentas hoje no Brasil mais conhecidas, mas numa condição de investimento muito acessível. E como a nossa comunicação hoje, a gente tem falado mais para pequena e média, então por isso que a gente escolheu o Zorro aqui, mas depois, se você quiser, eu te mando mais informações. No final aqui eu vou até deixar o link para quem quiser depois experimentar. Mas o Zorro é um exemplo. Existem outras, tá? Que trazem boa parte desses recursos, mas aí tem que garimpar, e aí esse nível de sofisticação aqui, aí a gente está falando de ferramentas mais como Salesforce, HubSpot, tá? Eu trouxe Zorro porque é mais acessível. No entanto, assim, mesmo o Zorro, apesar de talvez ainda no Brasil não ser tão conhecida, mas é uma tecnologia que hoje no mundo é utilizada por mais de 60 milhões de usuários, empresas como Apple, Amazon usam Zorro, então assim, é uma tecnologia, ao mesmo tempo, por mais que já tenha essa demanda de investimento baixa, mas é usado por grandes big players aí, tá? Bom, ainda avançando nesse tema de segmentação e de inteligência, como o CRM pode ser capaz de, então, gerar mais resultado, uma outra ponto importante aqui é usar todo esse conjunto de informações, de inteligência, para gerar mais valor, para aumentar a receita. E aí você pode fazer isso, obviamente, com cross-selling, ou seja, venda cruzada, ou upselling, onde, com base naquele perfil de cliente, eu ofereço um produto correlato ou incremento do serviço, baseado no que ele já comprou até então. Eu posso fazer isso de forma manual, ou seja, fazer um estudo da minha base, olhar o CRM e entender esses clusters, esses perfis, ou hoje, de forma automatizada, eu já posso pré-definir o CRM, não só com pré-definição, ou seja, com parametrização, mas hoje as ferramentas de CRM estão vindo com motor de inteligência artificial, elas são capazes de aprender qual é o comportamento do cliente, o perfil, e já sugerir alguns insights, seja para a área de vendas ou direto para o cliente, de uma oferta que vai conectar, tem uma propensão daquele cliente comprar. O caso, de novo, do Zorro já traz isso, né? Onde você pode fazer automação, não só a classificação e segmentação, mas já automatizar de uma forma que ou o CRM alerte os vendedores, ou o CRM já pode disparar e-mail direto para o cliente com um conjunto de ofertas que vai estar aderente para aquele perfil. Então, independente da ferramenta, a sua estratégia de CRM precisa prever não só fazer a primeira venda, ou seja, extrapolar o funil, isso, olhar o que eu posso fazer a mais na base. As empresas estão deixando muito dinheiro na mesa simplesmente por não trabalhar a base de clientes, né? Tem aquele ditado que é antigo, já batido, né? Que é muito mais fácil e barato vender para o cliente atual do que o novo, mas assim, isso é muito real. E às vezes a empresa está colocando tubos de dinheiro para trazer novos clientes, esquece que tem uma mina de ouro já como clientes e que poderia aumentar o nível de fidelização, de satisfação, vender mais para essa base, tá? E o CRM pode ajudar muito, muito nisso, tá? Bom, vou avançar aqui um pouco mais, e aí depois eu vou pegar as dúvidas de vocês, e para quem está querendo fazer essa viagem aqui para Orlando, eu vou falar também no final, acompanha aí. Bom, muito se fala de experiência do cliente, mas a gente precisa também entender que o CRM, ele pode e deve garantir uma experiência para o colaborador, para o uso interno, que faça com que essas pessoas que vão usar o CRM, elas de fato se engajem nesse uso, né? E isso vai desde criar o processo adequado para o objetivo, para a estratégia, com menos burocrático possível, que não precise que a pessoa fique imputando informação desnecessária, e vai desde, portanto, a concepção da própria interface do CRM. Né? De novo, o caso do Zorro que eu estou trazendo como exemplo aqui, aí vocês estão vendo na tela o que seria uma interface convencional.
Então, o que normalmente qualquer CRM tem. Eu tenho uma tela com vários campos, mas eu posso tornar essa interface ainda mais intuitiva, ainda mais agradável para o meu colaborador, por exemplo, né? Veja que o Zoho ele traz um recurso chamado Canvas, que eu posso remodelar a experiência, né? Como essas informações vão ser apresentadas para o colaborador, para o usuário. Então, ao invés de trazer vários campos, eu posso colocar fotos, eu posso organizar numa disposição diferente, numa disposição que vai estar mais alinhada com o meu negócio. Por exemplo, nesse caso aqui, acho que é um caso de imobiliária, então colocar a foto dos imóveis. Então, num CRM mais convencional, eu não tenho essa flexibilidade, mas hoje as ferramentas, no caso aqui do Zoho, por exemplo, estão já percebendo que é importante pensar nessa experiência interna, porque isso vai aumentar o nível de engajamento dos colaboradores. Então, veja que eu posso modelar aqui o CRM para várias verticais, para vários segmentos, né, colocando imagens, mudando de disposição, trabalhando com identidade visual. Parece um frufru, né? Parece uma perfumaria, mas eu vejo muita empresa reclamar, meus colaboradores não engajam no CRM, eles não usam. Mas às vezes não usa, porque não só ele não foi pensado nessa experiência, mas o uso não é agradável, né? Quer dizer, é algo retrógrado, antigo. Então, quando eu remodelo, eu também posso entregar uma experiência melhor para os colaboradores. Então, esse é um ponto. Uma outra forma de trabalhar essa experiência interna dos colaboradores é gamificar o CRM. Algumas ferramentas trazem de forma nativa esse recurso, outras você pode plugar. No caso aqui, ainda do Zoho, já traz nativo, mas outras ferramentas, sei lá, Salesforce, HubSpot, você pode plugar ferramentas na plataforma, então você trabalha com outros sistemas integrados. Aqui, no caso do Zoho, ele já traz isso nativo. E o que é a gamificação, né? A gamificação, de uma forma muito simples aqui, você trazer de forma lúdica alguns princípios de jogos, de games, no contexto corporativo de negócio. Então, por exemplo, meu desafio na empresa é aumentar, sei lá, o volume de leads. Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso, para aumentar o volume de leads, eu preciso trabalhar, sei lá, as atividades de ligação, de envio de e-mail que o time precisa fazer, ou de conexão via social selling. Então, eu posso gamificar esses objetivos e as pessoas vão ganhando pontos nesse dia a dia, nessa rotina, e aí eu deixo de ter aquela coisa pesada, preciso gerar mais lead. Não, eu vou trabalhar agora numa experiência mais lúdica, e aí a pessoa vai percebendo a sua evolução, tal como num jogo. Então, num jogo, eu vou ganhando pontos, vou superando fases, até conquistar o objetivo final do jogo. E a mesma coisa a gente pode fazer num contexto não só corporativo, mas de CRM, como eu estou mostrando aqui. Então, você pode trabalhar o aspecto de uma competição também saudável entre equipes, entre pessoas, tá? Então, essa é uma outra forma de também trabalhar essa experiência do colaborador, essa experiência interna, tá? E aí ele tem um feedback em tempo real, tá? Bom, avançando um pouco mais para a gente já ir para a parte final, uma outra forma de melhorar essa experiência interna, mas não só isso, garantir que os processos sejam cada vez mais eficientes, né, e mais ágeis, é trabalhar com a ideia de automatizar processos. Os CRMs serem a ferramenta que você usa, ela precisa servir você e a sua equipe, e não o contrário, não é a sua equipe que precisa ser escrava de uma ferramenta, de um CRM. E isso a gente pode fazer quando a gente programa ou parametriza o CRM para que ele execute ações que não precisariam ficar na mão de um humano, né? Então, para isso serve a tecnologia. Então, desde, por exemplo, um lead chegou, o que acontece com esse lead? Qual que é o processo? Ele já vai ser roteado automaticamente, ou seja, encaminhado para um agente comercial que esteja disponível.
imediatamente para que ele faça já um follow-up. Então, portanto, além de encaminhar, o CRM já gerar uma atividade de follow-up, já disparar um e-mail de acompanhamento, quer dizer, tudo isso diminui, inclusive, o ciclo de venda, porque se eu demoro para, por exemplo, retornar para um cliente, eu posso perder o negócio, né? Então, eu tenho várias formas de fazer o CRM trabalhar pelas pessoas. Aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Mas atribuição de leads, follow-up com os leads, então já tem uma cadência programada de acompanhamento, sei lá, o vendedor mandou uma proposta, o que deve acontecer um dia depois? Eu já posso ter uma definição que o próprio CRM dispara um e-mail para o cliente, por exemplo, lembre o vendedor que precisa acompanhar, gere os insights de cross-selling, upselling. Veja que isso é de forma inteligente usar informação acerca dos clientes e gerar informação que vale ouro na mão do vendedor, ou num contexto de atendimento, extrapolando o funil aí, eu também controlar os prazos de resposta, eu já ter a pré-definição com base no perfil, no segmento de cada cliente, qual que é a prioridade, o tempo de resposta, e o sistema ir gerando esses alertas, ou seja, eu tenho várias, inúmeras maneiras de fazer o CRM, e vocês precisam buscar explorar isso para que o CRM não seja algo burocrático para a pessoa ou para a equipe, porque se a equipe não ter significado que o CRM é algo que vai facilitar o dia a dia, as pessoas não vão usar. Então a automação também ajuda muito isso, e no fundo, quando a gente extrapola essa visão do CRM só como organizador de leads, de pipeline, de vendas, a gente pode então entregar uma experiência muito, muito melhor para os clientes. Pessoal, para a gente estar dentro do nosso tempo, normalmente a gente faz 1 hora e pouquinho as nossas sessões aqui de webinar CRM na prática. Eu vou abrir agora para dúvidas, para questões que vocês tenham, e aí depois eu vou falar no final como que vocês podem participar e concorrer aí a essa viagem aqui para Orlando. Então, agora, a partir de agora, eu fico à disposição para dúvidas, comentários que vocês tenham acerca desse conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. É só colocar aí no chat, se vocês quiserem, enfim, falar por áudio também, é só colocar aí. Deixa eu ver aqui. Não? Então vamos lá. Eu vou, antes de falar de como vocês podem então concorrer a essa viagem aqui para Orlando, eu vou dar 2 recados para quem, inclusive, já perguntou aí de ferramenta. Normalmente, nessas sessões como a CRM na prática, eu sempre trago a oportunidade de vocês experimentarem essas ferramentas, caso vocês não tenham ou estejam buscando outras alternativas, tá? Então, para quem, eu falei do Zorro, mostrei alguns exemplos que trazem esses recursos, por exemplo, quem quiser saber mais, baixar não, usar, né, criar uma conta de avaliação gratuita aí do Zorro, explorar esses recursos, tem um QR Code aí na tela, que vocês podem criar uma conta gratuita para explorar esses recursos, para entender como que é isso na prática. É só escanear. Eu vou colocar aqui também o link, caso seja mais complicado aí para vocês acessarem o QR Code, eu vou colocar o link no chat aqui, e aí por lá vocês criam uma conta, eu acho que vale por 30 dias, de forma gratuita, vocês podem usar, tá? Então esse é o primeiro aviso, o primeiro recado. Então quem quiser saber mais desses recursos que eu mostrei, o Zorro é um exemplo que a gente gosta muito, é uma empresa que a gente confia, e que é muito acessível, digamos assim, para a realidade do Brasil, né? Se comparar com os players mais conhecidos aí, é muito mais, o investimento é muito, muito menor, tá? Então esse é o primeiro recado. O outro recado que eu quero trazer é o seguinte, eu falava no início
que nós trabalhamos além da consultoria com os programas de educação, e nós vamos abrir uma nova turma do nosso programa CRM Canvas, que é uma formação essa voltada aqui para profissionais, executivos, empreendedores que queiram implementar e transformar aí as suas estratégias de CRM, indo além desse contexto de só funil de vendas. Então, a gente usa uma metodologia que nós desenvolvemos chamada CRM Canvas, que ajuda, então, a estruturar um processo de marketing, vendas e atendimento, e também como escolher tecnologia para suportar esses processos, tá? Essa mentoria, ou esse workshop, no fundo, aqui, vai acontecer em janeiro. Deixa eu colocar aqui os dias para vocês saberem, e quem quiser saber mais, eu também estou colocando o QR Code aí, e vou colocar no chat o link. Então, vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, e aí, aqui tem todas as informações, vocês acessando essa página, vocês vão ver, vocês podem, enfim, fazer a inscrição de vocês para poder participar dessa nova turma. Eu vou só colocar aqui também no chat o link direto para vocês saberem mais. Joia. E agora, para quem ficou até o final, eu vou falar sobre uma novidade. Essa é a primeira turma aqui do webinar que a gente começa, então, a divulgar esse evento e essa experiência, no fundo, que vai acontecer no próximo ano, no ano de 2022, que é o seguinte. Bom, para quem não sabe, atualmente eu moro aqui em Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e a gente vai fazer um programa de imersão em agosto. Esse programa de imersão é um programa de imersão que está voltado a como as empresas podem usar e desenvolver suas estratégias para trabalhar a experiência do cliente e CRM, e imersão porque a gente vai navegar, vai ter oportunidade para quem participar desse encontro, nos bastidores de empresas que são referência em experiência do cliente, como Disney, Apple, como o Universal. Então, vai ser um programa de 5 dias, onde vão ter um conteúdo, mas é um programa vivencial. Quem participar vai poder experimentar na prática muito do como essas empresas que são referência estão fazendo, e muito conteúdo para que vocês voltem para o Brasil e implementem nos negócios, nas empresas de vocês. Esse programa vai acontecer em agosto, a gente vai abrir as inscrições oficialmente em fevereiro, mas a gente já começou a divulgar, e esse é o primeiro evento, então, que a gente começa a falar abertamente para as pessoas dessa possibilidade. E para vocês que estão aqui, vocês vão ter a possibilidade de concorrer a essa viagem, né? Então, para isso, como a gente está usando esse período antes da abertura de inscrição para modelar o formato, conhecer melhor o público que vai participar, ou que pode participar aí, a gente preparou uma pesquisa, uma breve pesquisa. Vocês escaneando esse QR Code aí, vocês vão poder participar dessa pesquisa, e isso vai garantir que vocês concorram, então, a essa viagem. Esse programa, esse concurso, na verdade, a gente vai divulgar as regras junto com a abertura das inscrições, mas vocês que já estão aqui, vocês vão sair na frente em termos de possibilidade de ganhar essa viagem. Vocês vão ter um peso maior, e aí vocês vão entender isso quando a gente divulgar todas as regras aí do concurso, que vai ser junto com a abertura das inscrições. Mas o meu primeiro convite se você está afim de vir, então, para Orlando, para ter essa experiência aqui, junto a essas empresas, vai ter ex-executivo da Disney também palestrando, é um conteúdo que vai ter tradução simultânea também. Para quem quiser garantir sair na frente, então, nessa possibilidade de ganhar essa viagem, é só escanear aí o QR Code,
e responder essa pesquisa. É uma pesquisa de interesse, que tem algumas perguntas para a gente qualificar melhor o potencial de participantes. A gente vai, até a abertura das inscrições, começar a divulgar mais essa promoção, digamos assim, que a gente está fazendo. Mas vocês que estão aqui, como é a primeira vez que a gente abre, vocês vão ter um peso maior no concurso, vocês vão entender melhor isso. Então, é só escanear, responder, e aí vocês já vão estar participando desse concurso, tá? Vocês vão receber depois um e-mail, depois de responder a pesquisa, e já convidando para o próximo webinar de janeiro, onde a gente vai trazendo mais informações sobre o evento. A Cláudia está perguntando, o link direciona para um formulário da Zoho. Sim, porque a gente usa um formulário aqui, um método aqui de formulário que é da Zoho também, por isso que apareceu o link Zoho aí, tá? Mas a organização da imersão é toda nossa, do CRM Day, não é necessariamente da empresa Zoho, tá? É só a ferramenta que a gente está usando de formulário que é da Zoho. O Natanael está dizendo aqui que deu um erro no link. Natanael, esse link que eu colei aqui, ó, agora no chat, tô colando de novo, vou até abrir aqui para ver se para mim tá indo, mas é o link do formulário. Em todo caso, para quem não conseguiu abrir agora, para mim tá abrindo. Em todo caso, para quem não conseguiu abrir agora, eu vou mandar depois um e-mail. A Maiara está perguntando onde está a pesquisa, não encontro na página do link. Ó, se você abrir, Maiara, você vai ver que logo no início o formulário ele tem uma descrição breve assim da imersão, quando vai acontecer, como está previsto acontecer, e aí quando você rola a tela, deixa eu até compartilhar melhor aqui para vocês na tela, ó. O formulário é esse aqui, ó. Então quando vocês abrem o link, ó, vocês veem, é um formulário tal como o Google Forms, aqui, como o nosso CRM aqui é Zoho, a gente faz tudo no Zoho. Então vocês caem aqui, e aí já tem os dados de vocês, tá? E aí, quando vocês preenchem aqui, aí ele tem a sequência da pesquisa. Mas, basicamente, é sobre o interesse em fazer parte do programa, e se agosto é uma boa data aí para vocês. Ó, a Laura também está falando que... Ó, o Douglas está falando que abriu normal, a Laura não. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como algumas pessoas não recebeu, não fiquem preocupados assim. Todos que quiserem participar, vocês vão receber. Todo mundo que está aqui nesse webinar, a gente tem os dados. Vocês vão receber por e-mail. Para quem, sei lá, ficou com alguma questão, se eventualmente não receberem por e-mail, meus contatos estão aqui também. Eu estou deixando aqui na tela para vocês. Vocês podem me mandar e-mail. Vocês podem me mandar WhatsApp, então tem meu e-mail, meu WhatsApp, tem meu Instagram, só entrar em contato, a gente vai mandar para todo mundo. Então, para participar, basta preencher a pesquisa e vocês já vão estar concorrendo. A divulgação oficial do concurso vai ser feita logo na abertura das inscrições, e aí vocês vão ter todas as regras. Mas vocês que já preencherem até lá, até a abertura, vocês já vão sair na frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Quero, para quem está acompanhando essa série aqui já há algum tempo, quero também agradecer bastante vocês aí que estão acompanhando. Dizer que a gente continua em 2022 com os conteúdos gratuitos como esse que a gente tem feito, os nossos programas também, workshops, para quem quer também fazer formação, estou lá na SPM também. Enfim, vai ser um prazer a gente tá junto em 2022. Quero desejar aí para vocês caso a gente não se fale antes, um excelente Natal, um grande ano novo, com esperança aí que 2022 seja um ano melhor, né? A pandemia não tem sido fácil, né? Enfim, para todo mundo, mas a gente está com esperança que 2022 vai ser um ano muito melhor
com a pandemia já arrefecendo, com as coisas já voltando ao normal. Inclusive, esse programa de imersão, ele só é possível, a gente abriu, já era para ter acontecido uma turma agora em 2021, mas em razão das fronteiras aqui para os Estados Unidos estarem fechadas para o turismo, a gente não foi possível fazer. E agora, em 2022, graças a Deus, com fronteira aberta, a gente vai fazer esse grande programa aí, vai ser muito legal para quem quer não só dar uma turbinada aí na carreira, porque é uma espécie de formação internacional, mas também para quem tem negócio, para quem quer também dar uma turbinada nos seus negócios, poder participar e estar junto com a gente aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado, grande abraço e até o próximo, até 2022, até o próximo webinar. Grande abraço para todos vocês.